Olha, eu falo do estudo de hoje, né, sobre perseguição, quem persegue por quê, dentro do assunto da liberdade religiosa, é muito interessante porque o próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, ele foi perseguido. E ele deixa isso bem claro. João capítulo 15, o verso de número 20 diz assim: Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus aí deixou bem claro, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Então, nós como seus discípulos seremos perseguidos, assim como Jesus, o Mestre, o foi. Então, devemos estar preparados, né, para a perseguição. Em Mateus capítulo 5, o verso de número 10 diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus aqui, ele diz que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que são perseguidos por causa dele, têm um grande galardão, deve se alegrar. E ele diz mais, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então os profetas foram perseguidos. A Igreja de Deus, ela está fundamentada em quê? Efésios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então não tem do que se admirar se a Igreja de Deus ela é perseguida, porque primeiro perseguiram Jesus, perseguiram os profetas que apontaram, testificaram de Cristo. E o que dizer dos apóstolos? Dos apóstolos também? 1 Tessalonicenses capítulo 2, o verso de número 15 diz assim: Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agrada a Deus, e são contrários a todos os homens. Então, tanto profetas foram perseguidos, como os apóstolos, e apóstolos e profetas estão edificados sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a pedra da esquina, ou a pedra angular. E se Jesus, esse fundamento, foi perseguido, ele disse que também os seus seguidores, seus discípulos seriam perseguidos. Então fica uma mensagem de alegria para nós, porque Jesus, ele falou, se alegrem, né, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, forem perseguidos por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, ser perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo, deve ser um motivo de nos alegrarmos. Claro, uma perseguição fora disso não é motivo de alegria, mas por causa da verdade, por causa de Cristo Jesus, nós devemos alegrar.